Hoje eu vou falar como configurar o API Gateway para chamar uma função Lambda. Primeiro, vamos entender o que é o API Gateway, certo? Então imagine que a gente tem várias aplicações rodando em dispositivos IoT, na internet das coisas, aplicações web, aplicações móveis, ou até mesmo aplicações privadas através do VPN. O API Gateway é o componente que integra, ou seja, que recebe todas essas chamadas de todas as aplicações e envia essas chamadas, faz a comunicação com a função Lambda. Então, o API Gateway é conhecido por esse símbolozinho aqui do AWS. Em outras palavras, é um serviço que permite criar e gerenciar APIs em qualquer escala. Gerenciar aqui indica o quê? Eu posso restringir o acesso, posso definir os métodos de acesso dessa API e assim por diante. Configurando o API Gateway. Ao clicar na função Lambda, eu tenho aqui a lista de gatilhos e a lista de recursos que a função utiliza. Nesse caso, a gente vai utilizar a função contatos. Observe que nesse momento não existe nenhum gatilho adicionado a essa função. Para adicionar um gatilho, a gente clica aqui no gatilho e seleciona API Gateway. Então a gente vai criar um API Gateway para chamar a função Lambda. Ok? Quando clica em API Gateway, a gente pode escolher uma API já existente ou criar uma nova API, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E a gente escolhe o método de segurança dessa API, que é abrir com a chave da API. Clique em adicionar, depois aperta em salvar a função. A gente agora tem um gatilho para essa função contatos, que é o API Gateway chamado contatos. Ok? O que é que a gente tem que fazer agora? Configurar esse API Gateway. Clica em Contatos API, a gente vai para essa telinha aqui do API Gateway. Veja que no momento ele é acessado por qualquer método, ini. A gente vai configurar agora os métodos get e o método post. Então, quando eu clico na API, eu venho para essa tela aqui do API Gateway, Amazon API Gateway. Veja que a minha API contatos, ela tem um único método de acesso, que é o método ini. O que é que a gente vai fazer? A gente vai excluir esse método e a gente vai criar dois novos métodos, o método put e o método get. Clica aqui em criar métodos, cria o método get e o método put. No método get, a gente vai dizer que ele chama, tanto o método get quanto o método put, ele vai chamar uma função lambda. E a gente especifica qual é a função lambda. Ao digitar as palavras-chave da função, o API Gateway já procura, a gente vai chamar a função contatos e aperta em salvar. Então, quando eu clico no método get, eu tenho uma telinha como essa aqui, que mostra solicitação do método, solicitação de integração, resposta da integração, resposta do método, e tem uma interface que permite eu testar a minha API. Como eu tenho dois métodos, get e put, eu quero passar mais informações para a minha função lambda, que eu tenho uma única função, e dentro dessa função eu vou identificar se ela está sendo chamada através do get ou se ela está sendo chamada através do put. Para que essas informações sejam passadas para a função lambda, eu tenho que modificar a solicitação de integração, para que sejam passadas mais informações para a função lambda. Como é que eu faço isso? Clico na solicitação de integração e seleciono essa opção, usar a integração de proxy do Lambda. Essa funcionalidade aqui permite que a API Gateway passe mais informações para a função Lambda, além dos parâmetros passados pela chamada da função, como, por exemplo, o tipo de método de acesso, se é get ou se é post. Para entender isso melhor, a gente vai dar uma olhada no código da nossa função Lambda para ver como ela fica. Então aqui está a minha função Lambda, que vai ser chamada pela API. Ela é bem parecida com a da última aula, ela recebe event, recebe context. E agora eu vejo o seguinte, o event ele não contém apenas os dados que são enviados pelo usuário, ele contém mais informações, como por exemplo, o HTTP method. Se for put, eu vou fazer uma ação, se for get, eu vou fazer outra ação. Se eu quiser pegar os dados que foram passados pelo usuário para a minha função, eu chamo event.body.
Esse objeto contém todos os dados que foram passados pelo usuário. Ok? Então, vamos dar uma olhada rapidinho nesse código aqui, só para a gente entender. Então, essa função, ela importa o gzoom e o boto3 para utilizar os recursos da AWS. O recurso que a gente vai utilizar hoje é o DynamoDB, que é um banco de dados. E dentro do DynamoDB, a gente vai utilizar a tabela contatos. Na próxima aula, eu falo um pouco mais sobre essa tabela e como fazer com que a função acesse essa tabela. O código de retorno dessa função por padrão é 200. Se der algum erro, a gente vai retornar 400, certo? Então, primeiro a gente checa se o método que chamou essa função foi put. Eu vou pegar o corpo da mensagem que está dentro de body e chamar um métodozinho que eu criei aqui, put, passando o corpo da mensagem e a tabela que eu quero adicionar um novo contato, nome e e-mail. Vamos dar uma olhada no método put. Ela recebe o corpo da mensagem em uma tabela e adiciona nessa tabela os dados e-mail e name que estão presentes no body. E retorna a mensagem, novo contato adicionado. Se o método que eu estiver chamando for o método get, eu vou chamar a função get, que faz um scan, ou seja, percorre todos os itens da tabela e adiciona esses itens numa lista. E retorna um objeto contendo todos os contatos adicionados à lista. Após a chamada desse método, a gente vai retornar um objeto gzoom com código de status code, que pode ser 200 ou 400. Se o método put e o get não existir, eu vou retornar a mensagem. Os métodos atuais suportados são apenas put e get. E um dump da mensagem que foi retornada pelos métodos put e get. Essa é a função completa, é o código completo da função em Python. Simples, não é? Terminado isso, a gente tem a nossa função API Gateway com as chamadas da API, os endpoints. Observe que nesse momento os endpoints não têm uma chave de acesso. A gente vai mostrar daqui a pouco como configurar ela. Vamos testar uma API dessa. A gente clica aqui em Contatos API, volta para essa tela e a gente vai fazer um teste com o método put. Como é que eu faço esse teste? Preencho o corpo da solicitação. Então, eu vou passar por parâmetro para a função apenas o e-mail e o nome. Veja que, além do e-mail e o nome, essa função vai receber outros parâmetros, como, por exemplo, o HTTP method. E clico no botão teste. Ao testar, essa função retorna para mim um novo contato foi adicionado. Que contato foi adicionado? E-mail, novo contato, name, novo contato. Vamos ver agora como a gente faz para testar o método get. Como o get não recebe nenhum parâmetro, a gente só precisa clicar no botão teste e ele retorna todos os contatos que estão armazenados na tabela contatos do DynamoDB. Teste@gmail, novo @gmail que eu acabei de ser adicionado. Para finalizar, vamos definir uma chave de acesso para essa função. Como é que eu faço isso? Clico na função, clico na solicitação de método e falo que a chave de API ela passa a ser o quê? Obrigatória. Clica aqui para salvar. Quando salva, você salvou a modificação, só que essa modificação não fica disponível na API Gateway. Para que essa modificação se torne visível, digamos assim, eu tenho que clicar em ações e fazer um deploy dessa API, ou seja, eu tenho que disponibilizar a API novamente. Não precisa fazer nada aqui, eu poderia criar estágios da API, mas isso fica para outra aula. Vou usar o default realmente mesmo e apertar em deploy. Feito isso, ao voltar para a função, veja que agora aparece o endpoint e também a chave da API que é necessário para acessar essa API. Por exemplo, se eu quiser acessar essa API no Postman, eu vou colocar a URL do endpoint, seleciono o método get, no header eu coloco XAPI e a chave da API que está lá na função AMI. Aperto em enviar e ele retorna para mim todos os contatos que estão armazenados no banco.
Bem, pessoal, era isso hoje. O que é que a gente viu? O que é o API Gateway, como configurar o API Gateway para chamar uma função Lambda, como configurar os métodos GET e PUT e como definir uma chave de acesso para a API. Se você gostou da aula, inscreva-se no canal para que você receba, fique atualizado de novos conteúdos que vão ser publicados relacionados a esse tema. Muito obrigado e até a próxima.